Alguns temas do nosso Bandeirantes Acontece. Reportagem de hoje do jornal Estado de São Paulo, falando sobre os super ricos. E os super ricos que representam o quê? Uma isenção de 60% no imposto de renda. O restante dos contribuintes, uma isenção de 25% no imposto de renda. Isso faz parte de um cálculo do economista Sérgio Gobetti, que refletem principalmente a isenção ocorrida hoje na distribuição de lucros e dividendos de empresas aos acionistas. O Ministério da Economia quer taxar o ganho em 20%. Os empresários resistem, mas cada vez mais ficarão afloradas essas diferenças e vão pautar as discussões, né, Zaidan? Sim, inclusive uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, Ronald, mostra alguém declarando, por exemplo, 1,3 bilhão em lucros e dividendos, livre de impostos. Essa quantia livre de impostos, segundo dados públicos divulgados pela Receita e que estão nessa reportagem do Estadão. Então você tem aí os bilionários e alguns milionários, quer dizer, cerca de 3 mil bilionários, e alguns ainda não atingiram a casa do bilhão, mas estão próximos. E segundo as próprias declarações, esses 3 mil brasileiros possuem uma renda anual de 150 bilhões de reais. Então, são 3.150 bilhões. 93 bilhões desses 150 bilhões são isentos de tributação na pessoa física. 150 bilhões é o total da renda anual desses 3 mil, né, somando todos eles. Desses 150, 93 bilhões são isentos na tributação de pessoa física. E esse levantamento feito pelo economista Sérgio Gobetti mostra que 99% dos contribuintes têm isenção média de 25%. 99% dos contribuintes. Então não estamos falando da população, né? Claro, dos contribuintes, porque há os isentos e tal. E há aqueles que não pagam imposto. No topo da pirâmide social, 60% da renda não é tributada. 60% da renda não é tributada. Segundo simulações feitas pelo Sérgio Gobetti, a pedido do Estadão. Então tem essa discussão sobre a taxação de lucros e dividendos. Já há imposto em cima de distribuição de lucro. É sempre bom lembrar isso. O que a Receita diz é que é incorreto somar o que já é cobrado das empresas com os 20% na distribuição dos dividendos. Que não dá para misturar o que é cobrado da empresa e o que é cobrado no imposto de renda de pessoa física, de quem recebe dividendos. O Brasil já cobrou dividendo? Já cobrou taxação? Já taxou o dividendo? Já. Terminou, encerrou, acabou com a taxação em 1996. Ainda primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. No mesmo ano em que ele determinou o fim da correção da tabela do imposto de renda. Ou seja, no mesmo ano em que houve uma facada nos contribuintes, nos trabalhadores, facada, não há outro nome, pelas costas. E até hoje o problema está aí, só aumenta. Então você tem algumas mudanças na tabela de imposto de renda, mas o que tem de ser corrigido está indo para 115% de defasagem. 115%. Agora haverá uma redução desse impacto com aquela mudança que o governo propõe, na verdade. Não, isso vai passar. E aí, ao mesmo tempo em que deram a facada no contribuinte, estão tungando desde então há 25 anos o contribuinte, sem corrigir a tabela, sem torná-la correta, sem ajustar, sem torná-la justa dentro dos critérios estabelecidos. Ao mesmo tempo, no mesmíssimo ano, 1996, o governo Fernando Henrique acabou com a taxação em cima de dividendos. É fácil retomar? Não.
Há uma resistência, é claro. Agora, há um argumento das empresas que pode ser levado em consideração. Eles querem uma redução maior do imposto cobrado das empresas. Inclusive nessa reportagem, Roland, alguns especialistas ouvidos, e é interessante o que diz aqui o Eduardo Fleury. Ele diz que a proposta de tributação foi muito pesada. Era preciso reduzir a alíquota do imposto das empresas para compensar parcialmente a taxação sobre os dividendos. E pergunta, aí vem uma pergunta que foge à discussão técnica, né? E pergunta se o governo vai usar o aumento da arrecadação para distribuir renda ou em gastos correntes. Sim, mas aí é um outro tipo de discussão. De fato, o Estado não devolve para a sociedade o que ele leva em impostos. Os serviços públicos estão muito aquém da carga tributária. No transporte, na segurança pública, na saúde, na educação, isso é óbvio, né? Mas a discussão aqui é outra, é sobre o que é mais adequado e, de certa forma, correto, né? Em termos de distribuição. E muitos países têm adotado a seguinte ideia: reduzir imposto da produção e aumentar o imposto de quem ganha muito dinheiro, de quem é rico. Mas ali, imposto de pessoa física. E há também uma questão importante, Ronald, que o brasileiro, o mais pobre, ele paga muito mais imposto, e a classe média paga muito mais imposto que os ricos, porque grande parte da tributação no Brasil é em cima de consumo. E geralmente, exatamente os bens de consumo corriqueiros, né, que estão aí no dia a dia, comida, remédio e tal, são altamente tributados. Então, é um sistema insano que nós temos no Brasil. A ideia de taxar dividendo, ela é correta. Aí você pode discutir o quanto deve ser reduzida a taxação em cima das empresas. Perfeito. Também acho uma discussão inteligente, até porque chega de punir quem trabalha no Brasil. Agora, aquilo que foi feito em 96, e é difícil, né, Ronald? Quando você acaba com um negócio desse, retomar é uma briga política pesada, né? E, Zaidan, será que não vai haver, ou se não é ingênuo da minha parte, que empresas vão buscar formatos para despesas justificadas, seja com abertura de novos CNPJs ou mais para serem prestadoras de serviço da mesma empresa, para aumentar as despesas e diminuir dividendos e isso ficar fragmentado a ponto de ter uma incidência menor dessa taxação? Eles vão pôr na balança, né? Ver o que é mais rentável, onde eles vão perder menos dinheiro, onde eles vão deixar de gastar mais dinheiro. Vão colocar na balança. Para algumas empresas será interessante, depende do tipo de negócio, do nível de distribuição de dividendos, né? Do número de beneficiados aí por distribuição de dividendos, mas não há dúvida. Todo mundo sempre busca caminhos, e caminhos legais, ninguém está falando de sonegar. Né? Não, tudo dentro do que dentro das brechas legais, tudo que a né? Contabilidade permite, né? Exato. E há gênios na contabilidade. Não, e você imagina como eles estão sendo consultados agora, Zaidan. Claro. Né? Claro. Agora, o problema mais importante que essa reportagem traz é essa divisão esquisitíssima, né, Ronald? Uhum. Ou seja, quem menos ganha paga mais. E aí você tenta colocar na cabeça das pessoas, e por mais que se explique, sempre você vai ficar com a imagem de que, claro, a fatia menos abastada é a que vai pagar a parte da conta maior, né?